Queridos amigos, vamos então para mais um ensinamento maravilhoso que hoje virá através do livro Fonte Viva, não sei se, não é? Fonte Viva, do Chiquinho de Jesus. Se você tem esse livro, por favor, pegue ele, apanhe este livro aí, vamos estudar junto o ensinamento de Jesus, não é? Então, abra no capítulo 70, do livro Fonte Viva. Lá tem uma passagem bíblica que está em Mateus. Então, se você tem a Bíblia, se você gosta da Bíblia, eu acho até bom você pegar a Bíblia, pegue sua Bíblia lá e abra lá em Mateus, capítulo 27, do versículo 23. Mateus, capítulo 27, do versículo 23. Lá diz assim: o presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. É uma passagem bíblica que ocorreu com Jesus e que Mateus relata, né? Mateus está nos relatando no capítulo 27, versículo 23, essa passagem bíblica que eu faço questão de repetir, que diz, o presidente, porém, disse, que mal fez ele? E eles responderam, dizendo, que ele seja crucificado. Em cima dessa passagem bíblica vem Emmanuel através do Chiquinho de Jesus e vai nos esclarecer qual o entendimento, não é, baseado no poderoso sol da verdade que todos nós devemos assimilar. Emmanuel nos diz, à medida que te elevas monte acima, ou seja, à medida que a gente se eleva monte acima, ou seja, para Deus, aí ele continua, no desempenho do próprio dever, ou seja, no desempenho dos nossos deveres e obrigações, não é? Experimentas a solidão dos cimos, tá vendo? Então, repetindo, todos aqueles que resolvem seguir Jesus, renunciando aos momentos de prazeres, de gozo e de ilusão que a terra oferece, que é a porta larga da perdição, não é? Ou dos valores materiais, quando a gente renuncia a tudo isso, para seguir Jesus, o que é seguir Jesus? É executar ou se esforçar para executar os trabalhos de nossa transformação moral, nos tornando pessoas melhores, mais complacentes, mais transigentes, mais pacientes, mais tolerante, mais compreensível, mais caridoso, através do exercício do perdão, entre outras virtudes. Quando a gente resolve seguir esse caminho, não é? Rumo acima, nos elevando acima, renunciando aos prazeres e gozos do passado, aí quando a gente chega lá em cima, a gente vai encontrar imensurável tristeza que constringe a alma, não é? Ou seja, a gente vai experimentar a solidão, porque aqueles amigos de outrora não resolveram, através do seu livre-arbítrio, não nos acompanhar. E às vezes, muitas vezes, chama a gente até de bobo. Eu que não vou querer seguir, eu não vou ser anjo, não quero ser santo, não. E a gente tem que seguir sozinho. Lá, a gente vai ficar só, isolado. Ele fala aqui, experimentas a solidão dos cimos. Imensurável tristeza te constringe a alma sensível. A nossa alma está sensível, porque ela está impregnada de pureza pela decisão consciente tomada de seguir Jesus. E aí a gente olha para trás, olha para os lados e não vê nenhum amigo, não vê ninguém onde a gente possa conversar, trocar impressões. A gente está sozinho conosco mesmo. Isso constrange a nossa alma. E aí ele continua, onde se encontram os que sorriram contigo? Cadê os amigos do passado que sorria com a gente? Ele fala, onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da tua mocidade? Cadê eles? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Cadê os amigos que nos procuravam, as amigas que nos procuravam para viajar, para passear, para curtir a vida? Cadê eles? Onde, ele continua, onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Cadê todo esse pessoal?
É só a gente seguir Jesus, e isso acontece até com a parentela mesmo, né? Até os parentes mesmo ficam falando que a gente está querendo ser santo, fala que a gente é fanático. É isso que vai acontecer, né? Aí ele fala, certo, ficaram. Claro, com certeza ficaram para trás. Eles não querem seguir o caminho de Jesus. Tem uns que se irritam só de ouvir a gente falar em Deus. Aí começa a falar, você só fala em Deus, você só fala em ser religioso, não quer saber de religião, não. A gente fica marginalizado por aquela antiga roda de amigos ou amigas. Aí é que está. Aí ele continua, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se descortina à frente. É verdade. Ficam ali naquele mundo de fantasia, de ilusão, sorrindo. Todo mundo pensa que aquele grupo, aquelas pessoas estão felizes. Mas na primeira tempestade elas se esfacelam no chão, igual aquelas borboletas que ficam brilhando e não tem estrutura física, não tem estrutura emocional, psicológica nem espiritual para suportar as inevitáveis épocas de tempestade, né? Aí ele continua, em torno de ti, que resolveu seguir Jesus, existe a claridade, mas também o silêncio. Então, em torno de todos aqueles que resolveu seguir Jesus, vai existir uma claridade, não é? Mas também um silêncio, porque ele olha para os lados e não vê ninguém, né? Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Olha só. Então, dentro da gente, a gente vai sentir uma felicidade. Que felicidade é essa? É a felicidade que sempre é proporcionada a todo aquele da consciência tranquila no dever cumprido. Felicidade é isso, entenda-se, é sinônimo disso, é a personificação da felicidade, é a consciência tranquila no dever cumprido. Então, dentro de todos aqueles que cumprem suas obrigações, que se esforça para se melhorar, que se esforça para renunciar ao homem velho, para fazer valer dentro de si o homem novo, não é? Ele sente uma felicidade por saber e ter certeza que ele está no caminho certo. Isso dá uma felicidade para as pessoas, né? Mas igualmente e paralelamente a essa situação, acontece conosco também a dor de a gente não ser compreendido, nem pela família, nem pelos amigos, nem por ninguém. A pessoa no ambiente de trabalho, onde ela for, ela será marginalizada, porque ela não está se coadunando com a maior parte. Né? A maior parte das pessoas da Terra estão escravas da fantasia e da ilusão, inebriadas com a ilusão que a Terra oferece. São raros os que resolvem renunciar à fantasia e à ilusão que a Terra oferece para seguir Jesus. Ainda hoje eu estava pensando sobre isso. Tem uma amiga minha que ela viajou aí para vários países da Europa, toda feliz, né? E é para ficar feliz mesmo, porque a gente vê esses países, conhecer outros países sempre é bom, não é? Porque aí a gente vê a diferença, né? A diferença, ver outros povos, outras nações, sempre é bom ampliar os nossos conhecimentos. Aí ela perguntou para mim, né? Se eu tivesse uma oportunidade, se eu iria. Eu falei, eu não, até gostaria, mas eu não iria, não. Eu não iria. Nossa, mas mesmo que você recebesse um prêmio aí para com tudo pago, viagem paga, estadia paga, hotéis, tudo em Londres, para você conhecer Londres, você não iria? Gostaria, mas eu não iria. Eu não iria porque porque existem compromissos inadiáveis, compromissos muito mais importantes que esse, né? Que são aqueles compromissos de estar ao lado dos que gemem, dos que sofrem e dos que choram. Então, não dá para a gente renunciar, não é? Vou dar um exemplo. Neste exato momento que nós estamos aqui conversando, existem crianças
não é? Crianças que neste momento estão chorando terrivelmente de dores terríveis, aonde nem a morfina está fazendo efeito, com essas crianças com cabeça raspada no hospital do câncer. Como é que eu posso? Cada pessoa tem o direito de fazer o que quer, mas como eu, no meu caso, ela perguntou para mim, como é que eu posso renunciar a estar ao lado dessas pessoas que sofrem, ou ao lado dos familiares dessas crianças que estão gemendo, ou aqueles nossos irmãos que estão na penitenciária, ou nos hospitais entubados? Como é que eu posso renunciar a estar ao lado dos que gemem, dos que choram, dos que sofrem, para eu ficar gozando como se estivesse na terra, não é? Numa colônia de férias? Eu não me permito a isso. Ou pelo menos não devo me permitir a isso. Não é? A gente não pode cuspir para cima. A gente poderia até fazer, mas eu, por enquanto, não me permito a isso. Minha consciência não permitiria isso. Então eu acho que eu não iria. Porque eu conhecer essas coisas não vai me acrescentar nada. Porque tudo que eu ver vai ficar aqui. E eu não me permito que nada fique aqui. Aqui na Terra nós temos que só nos permitir tudo aquilo que fica aqui, no coração. Essa que é a grande verdade. Então ele fala, ele continua aqui, dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Então, há muitas pessoas, não é? Vai zoar com a gente, vai humilhar, vai fazer gozação, vai fazer brincadeiras, soltar piadas, comentários infelizes, chamando a gente de fanático, ou então falando que a gente só está querendo virar santo, coisa desse tipo acontecendo na própria residência da pessoa, com a própria família. Muito bem. Aí ele está falando aqui, Emmanuel está contando aqui, relatando, nos ensinando, né? Essas duas situações. As pessoas que preferem ficar curtindo a vida na Terra, vinculado às coisas da Terra, e está relatando o caso daquelas pessoas que resolveram renunciar a tudo isso para seguir Jesus. Aí ele continua, tua voz, está falando da pessoa que está seguindo Jesus, tua voz grita sem eco, e o teu anseio se alonga em vão. Olha só que coisa interessante. A nossa voz grita sem eco, então a gente está falando para as pessoas da necessidade de seguir a Jesus, de se sacrificar para seguir a Jesus, tá vendo? Então a gente grita sem eco. Nossa voz não ecoa. Que as pessoas não têm ouvidos de ouvir, entra aqui e sai aqui. Aí ele continua, e o teu anseio se alonga em vão. Então o nosso anseio, porque a gente quando adquire a felicidade, aquela felicidade que a gente sente, que dinheiro da terra nenhum paga quando a gente ajuda alguém, e a gente percebe que aquela pessoa foi favorecida, isso dá uma felicidade na gente que não tem preço, não tem valor. Então, a gente quer compartilhar esse momento feliz com as outras pessoas. A gente grita para que as pessoas façam a mesma coisa, para que elas também se sintam felizes, porque nós não podemos ser egoístas. Mas aí, a nossa voz não ecoa, não é? O nosso anseio se alonga em vão. As pessoas não querem. Elas preferem ficar curtindo a fantasia e a ilusão que a terra oferece. Ele continua no ensinamento, Emmanuel. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância, e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? É verdade o que ele está falando aqui, ó. Entretanto, está falando para todas aqueles que resolveu seguir Jesus. Entretanto, se realmente sobes, se a gente está subindo em direção, na vertical, em direção a Deus, né? Renunciando à nossa própria personalidade, o nosso querer, a nossa vontade, se esforçando para seguir Jesus, se a gente está subindo, qual ouvido que está lá embaixo poderia escutar a grande distância? E que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender? Não é? De pronto, os teus ideais de altura? Ninguém. Ele continua, choras. Quem segue Jesus chora. Choras. Indagas, a gente às vezes pergunta, né? E sofres.
Tudo isso acontece com aquele que resolveu seguir Jesus. Todo aquele que renunciou na vida para seguir Jesus, ele vai chorar. Ele vai chorar. Ele vai indagar: Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Eu estou renunciando a tudo dessa terra para te seguir. As pessoas não me compreendem, me perseguem, que nem o Chico sofreu, Jesus sofreu, Madre Teresa de Calcutá sofreu, Irmã Dulce sofreu, todos que seguiram Jesus sofreram. E às vezes a gente fica se perguntando, né? E a gente sofre, mas sofre muito. Aí ele continua: contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? Ele está dando, olha o que Emmanuel fala. Já que nós estamos nessa situação, ele faz uma pergunta, né? Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? Tudo que renasce, até uma criança, quando está renascendo na barriga da mãe, ela não chora? É um renascimento, mas ela chora para ter a oportunidade de ser feliz, né? Mas chorou ao nascer. A mesma coisa somos nós. Quando a gente renuncia às coisas da terra para renascer em direção a Jesus, tem que ter momentos dolorosos. Tem que ter. Aí ele continua: a ave, o pássaro, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou. E a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. Olha o sofrimento aí, tá vendo? Vou repetir: o pássaro, a ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou. Tá vendo? E a semente também, para produzir, ela sofre a dilaceração na cova desconhecida. Olha que colocação inteligentíssima e profunda, né, que Emmanuel nos proporciona para exemplificar, não é, o que todo aquele que resolve seguir Jesus vai passar. Aí ele continua: a solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. Então todo aquele que resolve seguir Jesus, ajudando o próximo, porque Jesus falou: tudo que fizeres ao teu próximo é a mim que fazes. Então todo aquele que resolve seguir os gemidos do sofrimento dos seus irmãos que estão na penitenciária, nos hospitais, em momentos de prostituição, de vícios, seja eles quais forem, quando a solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. Então, nós sentimos uma solidão porque a gente olha para trás e não tem ninguém para nos acompanhar, nos ajudar. Então, a gente sente uma solidão. Mas essa solidão, quando a gente se direciona para os sofredores, ela gera grandeza. Aí ele continua: a rocha que sustenta a planície costuma viver isolada. E o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Eu conheço pastores de igrejas evangélicas e conheço dirigentes de centro espírita, de Kardec e de Umbanda também, que quando eu estou conversando numa intimidade com eles falam a mesma coisa para mim: nossa, a minha vida não é fácil. Tem hora que eu sinto tanta angústia, tem hora que eu tenho vontade de desabafar com alguém, não tem ninguém ao meu lado para que eu possa desabafar. Não tem alguém que consiga alcançar, nem desconfiar o que eu passo. É muita coisa que eu sinto, problemas de saúde. Eu vou no médico e não apresenta nada de problema, mas eu sinto ansiedade. Ou seja, são muitos os problemas emocionais, psicológicos e espirituais, de perseguição espiritual, de pesadelo. São muito sofrimento que passa toda aquela pessoa que resolveu seguir Jesus. Ele passa por solidão, pela incompreensão dos familiares, pela incompreensão até dos seus amigos, da própria religião. Esses são os mais implacáveis, invejosos, que é onde mais existe inveja é no meio religioso. Olha quanto sofrimento que o dirigente de qualquer religião passa. É muito forte. Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita percepção. Por isso que Jesus falou:
aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Então, todos vocês que resolveram renunciar a tudo da terra, entendendo que tudo é ilusão, para seguir Jesus, e todo você que é religioso, que faz parte do nosso grupo e está ouvindo, vocês sabem que vocês estão passando por isso. E aprendam agora com Emmanuel. Emmanuel está relatando todo o sofrimento e a tensão e as perseguições que todos nós passamos por ter resolvido seguir Jesus. Tudo porque resolveu seguir Jesus. Renunciar à própria felicidade e à própria personalidade para seguir Jesus. E ainda, simultaneamente a esse trabalho, ainda executar, se esforçar para executar o trabalho árduo e implacável de nossa transformação moral. Nos tornamos cada vez melhores. Então ficou aí. A solidão com o serviço aos semelhantes, ela gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada. E o sol que alimenta o mundo inteiro, ele brilha sozinho. Então, se você resolveu, determinou para você mesmo seguir Jesus, você tem que renunciar a tudo da terra. Ou seja, se desvincular das coisas da terra, porque tudo da terra é fantasia e ilusão. Nós chegamos aqui sem nada e vamos retornar sem nada. Então, nós temos que correr atrás de nossa felicidade. E felicidade, entenda-se, consciência tranquila no dever cumprido. Então, se você resolveu renunciar a tudo da terra para seguir Jesus, prepare-se para viver solitário. Não tem ninguém ao seu lado. Se você achar, você ganhou na loteria. O trabalho é seu. O seu crescimento e a sua luz, a sua evolução é individual. Ninguém, mas absolutamente ninguém, pode nos proporcionar a felicidade. Ela é uma conquista individual. Nem sua mãe, nem seu pai, nem Deus e nem Jesus pode nos proporcionar paz ou felicidade. Isso é uma conquista individual. E muitas vezes a gente vai ficar sozinho na ilusão. Aí deu exemplo aqui. A rocha, olha o que ele fala aqui, a rocha que sustenta toda a planície costuma viver isolada. E o sol que alimenta o mundo inteiro vive sozinho. Sem parar de trabalhar, sem parar de servir. Mas ele brilha. Brilha por causa do trabalho que ele faz. De servir a todos, sem exigir ser servido. Aí ele continua, não te canses de aprender a ciência da elevação. Não te canses de aprender a ciência da evolução. Ou a ciência da elevação. Não se esqueça de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor Jesus, que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos, sozinho. Sozinho. Todo mundo desapareceu. Cadê os amigos dele? Cadê os amigos? Então, se você resolveu seguir Jesus, ajudando as pessoas, sendo responsável por qualquer casa religiosa, aprenda isso. Saiba disso, você vai ficar sozinho. E muitas vezes doente, porque muitas pessoas vão procurá-lo para desabafar, para ouvir uma palavra. Essas pessoas vão chegar com angústia, com aflições. E angústia e aflição são energias patológicas, são energias mórbidas, que muitas vezes vai ficar com você. E essas energias vão mexer com alterar o seu metabolismo. E essas energias se transformarão em problemas de saúde, enxaquecas, problemas estomacais, sistema nervoso, insônia, pesadelo e por aí vai. Prepare-se. Esse é o jugo de Jesus. Quer seguir Jesus? Então vai ter que passar por tudo isso. Aí ele continua. Lembra-te
do Senhor que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Ó, os 2 malfeitores, eles foram constrangidos à punição em obediência à justiça. Ele foi punido pela justiça. Não é? Mas Jesus não. Jesus não cometeu nenhum mal. E esses 2 malfeitores, olha só, não apareceu nenhum dos seguidores de Jesus para tentar salvar Jesus, para defender Jesus. Mas o malfeitor lá, acho que se eu não me engano é Dimas, Dimas falou: Senhor, reconheço que vós é inocente. Eu sim, eu mereço estar aqui, mereço ser punido, mas vós não. Ó Senhor, se for de tua vontade, se eu merecer, quando você chegar lá, no plano espiritual, lá no céu, lembra-te de mim. Aí Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Tá vendo? Foi a única pessoa que naquele momento, no último minuto de vida, realizou o seu planejamento encarnatório. Realizou deu o primeiro passo para a realização de sua transformação moral. Tá vendo? Aí Emmanuel continua: recorda-te dele e segue. Recorda de Jesus e segue ele. Não relaciones os bens que já espalhaste. Tá vendo? Não relacione os bens que já espalhaste. Né? Confia no infinito bem que te aguarda. Confia no bem que te aguarda. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. Tá vendo? Não espera. Não implorar aos moucos, ou seja, não vamos implorar aos moucos que nos ouçam, pode ser familiar, seja quem for. Sofre sozinho. Jesus sofreu sozinho, né? Foi perseguido como se fosse um assassino. Então, olha, não espere pelos outros na marcha do sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção, que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Fica aí para nossa reflexão, mas principalmente para todos aqueles que resolveu seguir Jesus, esse ensinamento extraordinário e verdadeiro, não é? Que nos conscientiza sobre o entendimento que nós temos que ter, não é? A consciência que todos nós temos que ter, não é? Da necessidade de seguir Jesus, de seguir o cumprimento de nossos deveres e obrigações no que tange a nossa transformação moral, de não olhar para trás, de não obrigar ninguém a nos acompanhar, é olhar para frente, seguir essa trajetória de maneira vertical, renunciar a tudo da terra, porque sobre a terra tudo é fantasia, ilusão, a gente morre e não leva nada, e depois se arrepende: meu Deus, lutei tanto, trabalhei tanto, como eu sofri para criar meus filhos e aquilo, e agora me vejo nu, sem nada. Sem nada, a decepção é grande. Agora, quando a pessoa resolve seguir Jesus através do trabalho de sua autoiluminação, de sua transformação moral, ajudando os necessitados, sofrendo junto com os necessitados, isto dá uma paz, isto dá uma felicidade, e a pessoa vai falar para si mesma: eu estou nas últimas, partindo desta para melhor, mas eu estou com minha consciência tranquila porque eu me esforcei para seguir Jesus. Isso sim chama-se crédito. Isso sim chama-se consciência tranquila no dever cumprido. Se esforçar para seguir Jesus.
Isto chama-se ser completista. Mesmo que não tenha terminado a tarefa, mas é um completista, porque enquanto esteve aqui se esforçou. Um aluno aplicado para tentar se melhorar. Fica aí para a nossa reflexão, que o nosso Senhor Jesus nos abençoe a todos.